uma vez ao vivo aqui para nossa segunda live de aquecimento antes do nosso evento Você Engenheiro na Alemanha, que vai acontecer no dia 13 de abril, né? E vai começar aí essa jornada para ajudar engenheiros brasileiros a entenderem como fazer carreira na Alemanha, né? Para você que não me conhece, eu sou Gerson, eu vivo aqui na Alemanha desde 2016 e eu ajudo engenheiros a conquistarem uma vaga de engenharia na Alemanha, quiçá sem falar alemão, mesmo sem falar alemão. Isso porque eu consegui e ajudei outros engenheiros também. E aliás, hoje, o tema da live de hoje é como conseguir uma vaga de engenheiro na Alemanha, mesmo sem falar alemão. Ou seja, hoje eu vou explicar com mais informações, mais detalhes e a realidade desse tema aqui, que é um tabu, né? É realmente polêmico aqui, a galera... Tenho até amigos aqui que trabalham também na área e eles acham super polêmicos, enfim. Mas a gente tem que trazer informação real, né? Se é fácil, se não é fácil, quantas vagas tem, se tá transbordando de vaga ou não. Então, o nosso objetivo de hoje aqui é sanar qualquer dúvida sobre o tema carreira de engenheiro na Alemanha sem alemão, tá bom? Esse talvez seja aí o tema mais importante, mais requisitado por vocês e que eu tô aqui disponível, né, no máximo uma horinha pra gente trocar essa ideia, né? Talvez possa ser 30 minutos, dependendo aí da quantidade de perguntas, mas o meu intuito aqui é ajudar vocês a entenderem se vocês conseguem entrar aí no mercado de trabalho com o perfil não ideal, como eu falei ontem, né? Se você não assistiu a live de ontem, eu trouxe aí algumas características que normalmente a galera pensa que é vital para conseguir uma vaga, e eu mostrei que normalmente não é isso, que tem muito a ver com a vaga específica e tem a ver também com o perfil do profissional da engenharia, tá bom? Legal, então, agora que a gente começou isso aqui, eu vou trazer os pontos mais importantes, que é o disclaimer. E o disclaimer, por que eu disclaimer isso aqui? Porque eu quero que vocês entendam que não existe magia aqui, que não é conto de fadas, que a Alemanha não é um país das maravilhas, né? Então, primeiro de tudo, tá? Se você se aplicar a vagas somente com inglês, você vai logicamente limitar as oportunidades, né, que você vai ter aqui e provavelmente prolongar o tempo de conquistar uma vaga aqui, tá? Isso não é 100% assim, mas normalmente assim. Por quê? Porque existem mais vagas que pedem alemão do que vagas que pedem inglês. Isso é lógico. Estamos na Alemanha, né? Apesar dela ser global, apesar dela ser internacional, de ser a maior economia da Europa e ter aí constante business com o mundo inteiro, né? Ela também tem um mercado local, né? Então, por isso ela também usa o idioma próprio, tá bom? Então é importante vocês entenderem isso. Isso é um disclaimer, tá? Então, se alguém sair daqui falando que eu falei que existe só vaga em inglês, vai tomar um cascudo, beleza? Show. Segundo ponto aqui, o alemão, ele certamente vai acelerar a sua inserção profissional e de integração no país. Eu, Gerson, eu demorei 2 anos para começar a focar no alemão, a entender que era muito importante para eu realmente ficar aqui. Para vocês terem uma noção, os 3 primeiros meses que eu cheguei aqui, e óbvio, eu até expliquei um pouquinho da minha história ontem, eu não tinha planejado nada e tal, eu pensei em desistir, porque como eu não tinha planejado nada, eu não conhecia nada da cultura, eu não sabia nada do idioma, nada, zero de nada, eu não conhecia ninguém, eu não vim preparado, eu senti o baque, tá? Então, até para você se integrar melhor, até para você entender, você olhar ali e falar, eu sei o que significa isso, sei lá, Hauptbahnhof, né, a estação principal. Quando eu cheguei, eu lembro até hoje, como se fosse, assim, ontem, eu li
em português, né, na cabeça de alguém que fala português, Hauptbahnhof, porque a palavra, enfim, no alemão é dividido diferente. E eu falei, que troço que é isso, né? Mas era a estação de trem principal, né? Você com certeza vai ouvir muito isso aí quando você chegar na Alemanha e vier trabalhar aqui, tá? Mas importante é você entender que se você tem na cabeça Projeto Alemanha, você precisa olhar para o alemão, precisa olhar para o idioma, mesmo que seja no aplicativo gratuito, mesmo que seja, enfim, vídeo no YouTube, não importa. Você tem que olhar porque isso é um projeto de médio a longo prazo, tá? Você não vai precisar, provavelmente, falar o idioma para conseguir a vaga, né? Porque existem oportunidades. Todavia, saber mais o idioma vai te ajudar a ter mais oportunidades e vai te ajudar a te integrar, tá bom? Então, o disclaimer tá aqui. A live é totalmente voltada ao contrário, né? Para quem não fala alemão. Todavia, eu quero trazer isso para você entender de verdade que o alemão é importante. Ele é importante, né? Mas você consegue sem ele se você usar algumas das estratégias que eu trazer aqui e outras dezenas que existem, porque não vai ser fácil. É muito importante você entender isso aqui. E deixa eu trazer uma parada que vai explodir a tua cabeça aqui, talvez você fique com medo e vai embora. E tá tudo bem, tá? Até alemão não consegue trabalho. Por que isso? Porque o trabalho na Alemanha, ele precisa, a aplicação, o processo seletivo, ele precisa ser feito com carinho, com organização. Realmente pensado para se posicionar como expert. Mesmo que você não tenha experiência ou tenha pouca experiência, como eu falei ontem, né? E eu vou falar na live de amanhã sobre falta de experiência, tá? Então, cara, erro de currículo, assim, erro básico de palavras. Eu vi 2 reportagens sobre alemães que não conseguem vaga na Alemanha. E eu falei, cara, isso tá errado. E daí, a reportagem estava bastante completa, eu consegui pegar nome de alguns, consegui achar currículo. Galera, erro de digitação, a galera sem plataforma em rede social profissional, assim é só coisa feia. Daí você fala, cara, mas é óbvio que não consegue uma vaga. Se não tem o básico, se não tem uma documentação básica, meu irmão, o cara vai ler a palavra lá, sei lá, Microsoft Word, Excel, e o Excel tá escrito errado. Você fala, velho, pode ser erro de digitação? Pode ser erro de digitação. Mas você vai mandar um currículo, um documento, você tem que caprichar, você tem que ler 10 vezes, pedir pra alguém revisar. Você tem que mandar esse documento com o melhor carinho e com toda a atenção possível, tá? Então, só para trazer aqui esse outro disclaimer, que, na verdade, o idioma é importante, mas não é ele que garante, tá? Não é ele que garante. Então, eu já trouxe o disclaimer aqui do alemão, e agora vamos pra paulada, que eu quero trazer aqui muita dica para você realmente conseguir fazer isso acontecer, tá? Como eu disse, a realidade aqui é que, obviamente, tem muitas vagas em alemão e tem menos vagas em inglês. Então, para você conseguir isso, você tem que trazer estratégia. Você não pode vir de peito aberto e falar que eu vou conseguir uma vaga. Você vai ter que vir com estratégia. Senão, você vai morrer nadando na praia, né? Então, importante é você entender. A engenharia, ela tem muitas empresas em conexão internacional. Por exemplo, a minha, eu trabalho numa empresa alemã que trabalha e tem parceria com uma empresa japonesa, né? Eu sou a pessoa, né, a gente fala em alemão, Ansprechpartner, ou seja, a pessoa responsável pelo contato entre as empresas. E eu só uso inglês com eles, né? Então, ontem eu recebi um técnico aqui para arrumar uma máquina. Ele só falava inglês, né? Então, inglês. Então, é para vocês verem que isso é comum aqui, né? E eu especificamente estou trabalhando numa empresa alemã, o que faz com que, claro, possivelmente, nessas empresas que são só alemã, puramente alemã, e normalmente eles falam Familienunternehmen, ou seja, uma empresa de família, né?
tende a ser com mais vagas que falam alemão ou que tenham que falar um pouco de alemão, tá? E por isso que a nossa estratégia vai ser voltada a não mirar nessas empresas. Você tem que olhar para as empresas que não têm esse perfil, tá? Então, uma dessas estratégias vai ser essa. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Legal. Então, importante é você olhar para qual tipo de empresa que vai te ajudar a conseguir uma vaga com um perfil voltado para o teu momento atual. Teu momento atual, né? Eu vou aqui falar majoritariamente pelas pesquisas que a gente tem de vocês estão preenchendo o formulário aí do evento Você Engenheiro na Alemanha, que vai acontecer dia 13 de abril. E a gente já viu, legal, galera tá estudando inglês, tem a comunicação em inglês, né? Alguns já conseguem se comunicar com confiança, outros não. Mas o alemão sempre como que é o... Cara, tem aquela expressão do calcanhar, meu Deus do céu. Calcanhar de Aquiles, né? O alemão é sempre o calcanhar de Aquiles. Então, para vocês, é muito importante vocês olharem para startups, empresas globais que trabalham com corporações e com troca de conhecimento com clientes internacionais, né? E fugir um pouco das empresas familiares, que essas são as alemãs, né? Ou seja, sabe aquelas pequenas e médias empresas? Essas são as empresas que normalmente elas têm business mais voltado para cá. Não é 100% isso, mas normalmente é mais local, né? E se for local, obviamente vai pedir alemão, tá? Existem até possibilidades de você começar com pouco alemão ou quase nada, mas o intuito aqui é para quem não tem alemão. Então eu estou falando aqui para quem não tem alemão. O que vai acontecer quando você encontrar essas vagas? Você vai ver uma enxurrada de candidatura. Fica tranquilo, fica tranquila, porque é igual no vestibular, né? Tem lá, sei lá, 100 candidatos para uma vaga, só 10% realmente está preparado, né? E agora, num processo seletivo, fez um mapa de candidatura adequado, né? Organizou o perfil, né? O teu perfil com a vaga específica, enquanto 90% só clicou no Easy Apply, 90% usou o mesmo currículo para aplicar mais vagas. Então, se você não for esse 90%, fica tranquilo, né? Que você vai ter a oportunidade de conseguir fazer um screening, uma entrevista rápida com o RH, com o recrutador, né? Mas ainda assim é bastante concorrido e disputado. Então você precisa olhar com carinho para essas vagas. Você não pode desperdiçar a oportunidade, né? Já que existem menos vagas em inglês do que alemão, você precisa focar nisso e como se preparar para fazer isso, tá? Eu vou trazer mais esse assunto no evento Você Engenheiro na Alemanha, tá? Então fiquem ligados se vocês não se inscreveram ainda. Legal. E você pode falar, pô, Gerson, tá, mas tem a ver só com a empresa, o tipo de empresa? Será que tem região que ajuda? Tem região, né? Tem, basicamente, Berlim, Munique, Hamburgo, Frankfurt, Düsseldorf, Colônia. Esses locais, essas regiões, essas cidades, normalmente tem mais empresas, startups, né? Empresas gigantes internacionais, né? Conhecidas aí, Siemens, Bosch, Tesla, SAP e assim por diante. Todas essas empresas têm cargos, têm vagas para engenheiro que só falam inglês. Todas as empresas. Quantas empresas existem na Alemanha que dão a oportunidade de você começar somente com inglês? É difícil citar um número exato, mas eu já vi algo em torno de 15 a 20 mil empresas com perfis de vagas, né? Gerson, eu mapeei até agora, se eu não me engano, em torno de umas 500, né? Eu fico mapeando a todo momento, né, empresas. Quando eu vejo uma vaga onde tem pedido somente de inglês, né? Ou seja, engenharia, inglês, eu guardo ela para mim. E aqui é uma dica para vocês.
quando vocês encontrarem uma vaga para engenheiro em inglês, vocês não encontraram somente uma vaga, vocês encontraram mais vagas, porque você encontrou uma empresa. Se existe uma vaga para engenheiro que fala que o requisito é só inglês, naquela empresa, adivinha, aquela empresa tem mais pessoas, então tem mais vagas. Então você precisa anotar isso aí. Guarda esse bizu, porque isso é importante para a tua carreira. Né? Às vezes, aquela vaga ou não é, né, adequada para o teu perfil, ou você não conseguiu uma oportunidade, mas continue, né, seguindo essa empresa, buscando informação, né, e eu vou falar mais detalhes de estratégia para você conseguir aí até encontrar vagas que não estão postadas, tá bom? Show. A gente já falou dos tipos de empresas que são mais ou menos relacionados a empresas ou startups, ou internacionais, globais, né? Locais, localização aí. Por exemplo, se for para Berlim, cara, acho que 90% da população de Berlim fala inglês. Assim, é absurdo. Né? Eu lembro quando eu fui visitar Berlim em 2017, né? Tem que voltar para lá. Tem um mentorado lá, tá na Tesla, aliás. E eu tentei usar alemão, né? Meu alemão macarrônico, e direto inglês. Trocaram direto para inglês. Assim, todo mundo falava inglês. Então, é óbvio que eu não estou falando para você ir para a Alemanha para só ficar vivendo de inglês e percorrer isso pro resto da vida. Não é isso. Mas eu estou dizendo que é possível começar. Meu intuito aqui, galera, você tem que entender isso de verdade, de coração, é que você não perca tempo melhorando o alemão ou aprendendo alemão e não se aplicando. Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe por quê? Porque existem oportunidades. Você vai aprender com o processo. Né? O alemão é extremamente importante, como eu falei para vocês. Mas por que você vai ficar 2 anos, sei lá, 3 anos aprendendo um idioma e não se aplicando e não tentando? Então, faça isso paralelo. Faça isso paralelo. Eu quero que vocês adiantem, né? Olha o meu caso. Eu consegui a vaga de engenheiro antes de falar alemão, continuei aprendendo o idioma e eu, durante esse percurso, comecei a montar a minha vidinha. Guardar dinheiro, comprar meu carrinho, casa e etc. Entendeu? Então por que você vai esperar? Por que você vai esperar você falar um idioma com confiança para depois buscar a vaga? Não faz sentido. Então é por isso que eu tô aqui. É para acelerar o seu tempo. Né? É por isso que eu falo, aqui é realidade. Não vai ser fácil, você com certeza vai tomar vários nãos, né? Como eu tomei, como meus mentorados já tomaram e tomam, né? Quem está no processo ainda, no projeto. O que acontece é com eles que você tem que aprender, né? Com esses feedbacks, é com o percurso, né? E não ficar estagnado esperando sentir confiança. É a mesma coisa do inglês. Né? Tem gente que não tem confiança no inglês, eu também não tinha, porque eu tinha muito medo de errar na frente dos outros, etc. E, cara, demorei muito pra virar a chavinha de bora, velho. Você vai ter que errar. É igual andar de bicicleta, você vai ter que cair. É igual dirigir carro, você vai ter que deixar o carro morrer. Então é isso, sabe? Faz e não fique esperando, porque senão você vai perder um tempasso. Imagina, pensa que cada ano que você não faz isso, você está perdendo no mínimo 50 mil euros por ano. Isso é um salário de entrada na Alemanha, tá? Para engenheiro. Agora, faz isso vezes 6, que é a conversão. A gente está falando de 300 mil reais. Então você está perdendo 300 mil reais quando você fica um ano sem se aplicar porque você quer aprender um idioma. É literalmente isso, tá? É literalmente isso. Então, coloca um pouquinho aí de cara de pau aí e vai pra frente, vai pra cima, não espera, tá bom? Show. Já me emocionei aqui porque eu não gosto de ver a galera, cara, eu vi tanta gente já com o perfil de conseguir uma vaga e estagnar e parar, e que eu fico, cara, tá perdendo dinheiro. Mas enfim, eu respeito a opinião de todo mundo. Só que eu tô querendo aqui ajudar você a acelerar o processo, tá? Você queira ou não, daí é com você, tá? Show. Beleza, falamos aqui de local, falamos aqui de tipo de empresa. Gerson, qual a plataforma que eu posso encontrar vagas em inglês na Alemanha, né, para engenheiro? Então, eu posso nomear algumas. Primeiro, LinkedIn,
Com certeza você conhece isso. Ah, eu não gosto do LinkedIn. Meu irmão, até eu não gosto. Tem tanta gente perfeita lá, tem tanto minha história de sucesso lá, né? Algumas relacionadas a business, o próprio business, né? Eu também posto, às vezes eu tenho que postar, né, para mostrar um pouquinho do meu trabalho, mas é isso. As vagas, uma grande parte das vagas da Alemanha está lá. Não é só nas vagas em si, tem posts, né, em posts, ou seja, alguém, um recrutador, ele posta a vaga. Ele escreve lá um post e posta a vaga. Então, não fica só preso ou presa naquele quadradinho de vagas ali, naquela categoriazinha, não. Vai para os posts também, pesquisa isso e o plus aí é você contactar tomadores de decisão, tá? Eu vou chegar nessa parte da estratégia. Legal, LinkedIn você já pegou. Indeed, de.indeed.com tem filtro para vagas em inglês. Stepstone.de tem filtro para vagas em inglês. Englishjobs.de também tem muita vaga assim diretamente para engenheiro em inglês, tá bom? Então, são aí 4, 5 opções que eu passei para vocês, que vocês já conseguem achar vagas para engenharia em todas as engenharias em inglês. Então não tem desculpa. Existem vagas, elas são menos, né, são em menor número do que em alemão? Sim, com certeza, estamos falando da Alemanha. Mas existem. Então não fique parada, achando que não existe, ou só porque, enfim, tem uma galera disputando, você não vai conseguir. Né? Entenda o seguinte, não é só brasileiro que quer essas vagas. É indiano, é chinês, é japonês, é americano, é galera de todo mundo. Então, é por isso que existe disputa, e é por isso que você precisa se aplicar com estratégia. Não adianta pegar um currículo brasileiro, né, traduzir para inglês e mandar. Você vai tomar um não lindo, porque o nosso currículo é diferente do currículo da Alemanha, né? Eu vou falar sobre isso no nosso evento. Você vai ver um pouco mais de informação em detalhes sobre currículos lá também, tá? Legal. Então, você entendeu isso. Tá, como é que você vai conseguir encontrar essas vagas, por exemplo, no LinkedIn? LinkedIn é um local onde normalmente a galera acha muita vaga que tá em inglês, mas pede alemão. Daí você fala, pô, eu não tô encontrando essas vagas aí que você tá falando. Então, tem algumas palavras-chave que pode te ajudar nisso. Por exemplo, quando você coloca, né, English only, ou English speaking, ou English work language, international company, international environment, global company, multinational company, no German required, German is a plus. Ou seja, essas expressões que é alemão não é obrigatório, todas essas expressões, quando você pesquisa a vaga, você consegue encontrar as vagas que realmente são em inglês ou para engenheiros que buscam vaga em inglês, tá? Então, utiliza isso somado à engenharia ou somado a palavra-chave da tua área específica, como eu expliquei ontem, né? Pesquise vaga na tua área específica. Ah, eu sou engenheiro mecânico. Não foca só numa vaga em engenheiro mecânico. Foca no que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar com motores de combustão e etc. Legal, vai lá. Eu quero trabalhar com projetos. Vai lá. Eu quero trabalhar com manufatura. Vai lá. Enfim, com o que você quer trabalhar, usa a palavra-chave e daí faz essa conexão entre a palavra que vai levar a vagas da tua área, somado às palavras-chave para você conseguir vagas em inglês, tá bom? Show! Agora eu vou trazer algumas estratégias que são pouco utilizadas por brasileiros e por estrangeiros, porque normalmente a gente não conhece isso, tá? A primeira delas é a aplicação espontânea. Aqui na Alemanha existe uma parada que é o seguinte: imagina que você tem uma empresa de seus sonhos, né? Sei lá, no Brasil aí seria, sei lá, uma WEG da vida, uma Embraer, ou enfim, uma Vale ou Petrobras, sei lá, né? Imagina essa empresa aqui na Alemanha. Você tem uma empresa da Alemanha aqui que você quer
cara, é o seu sonho. Siemens, Porsche, sei lá, qualquer empresa, tá bom? Agora, você procura vaga e não existe vaga. Você vai lá no portal de vaga, não acha vaga. Você vai lá no LinkedIn, no site da empresa, pesquisa a internet inteira, vira dos avessos a internet, não tem vaga nessa empresa. E agora, você vai esperar a vaga abrir? Não. Na Alemanha existe uma opção. E essa opção se chama aplicação espontânea, onde você se aplica à empresa, a uma área específica, né? E, claro, existem alguns detalhes que você precisa preparar para fazer com que essa aplicação tenha êxito, tá bom? Basicamente, se você buscar informações internas contactando alguém, é um das estratégias boas para você entender, né, quem é responsável por tal área, ou se está havendo movimentação. Isso aí realmente você tem que ser proativo, proativa, não pode ficar parado, tá? Mas existe a possibilidade de você fazer isso mesmo sem contactar ninguém. Mas assim, diminui a sua chance. Então é muito melhor você contactar, trocar uma ideia no LinkedIn, buscar e-mail, né? Ir para uma feira online aí de exposição de algum produto, né? Enfim, realmente fazer o networking e buscar informação interna. Com essa informação, você pega nome de pessoas importantes, pega nome de departamento e daí faz a sua aplicação espontânea. Isso vai fazer diferença para você encontrar vagas até em inglês, né, numa empresa aí que você busca, que a vaga não está aberta. Ela não está aberta inicialmente, porque eles não postaram, só que, quiçá, ela pode estar aberta internamente, né? Eu trabalho aqui numa empresa alemã, todas as outras empresas que eu trabalhei em 3, tá? Tem um portal interno. Seja ele um muralzão verde lá com as folhas coladas, ou com a minha empresa, que é um painelzão eletrônico que fica lá aparecendo as oportunidades. E a gente recebe essas oportunidades, né? Funcionários internos recebem primeiro que qualquer um. Então a vaga aparece aqui para nós e depois aparece para o público, para as pessoas. Adivinha, se você buscar networking, se você buscar informação interna ou até contactar tomadores de decisão, você tem a chance de conseguir informação mais rápido do que as pessoas que estão aí aguardando sair uma vaga, aguardando receber a vaga num alerta de e-mails, tá bom? Então, seja proativo, seja proativa para conseguir essa vaga aí. Deixa eu tomar um gole d'água. Minha garganta tá pegando hoje. Show. O tema, ele é polêmico. Por quê? Porque a galera não consegue encontrar as vagas e quando eles encontram, a disputa é bizarra. A disputa é realmente fora da curva. Então você vai ter que entender que você precisa despontar nesse processo seletivo, né? Eu faço até uma brincadeira, acho que se vocês, né, depois da live, vocês rolarem meu feed, vocês vão ver aí algumas postagens que eu peço para vocês falarem uma área específica, falarem a sua senioridade, falarem aí o que você quer trabalhar, e eu vou achar uma vaga em inglês. E eu acho, ponto final. Não importa. Assim, eu não tenho muito tempo para fazer isso, eu faço de vez em quando eu consigo, tá? Mas eu anoto todo mundo e eu sempre acho uma vaga, né? E mando no inbox quem pediu. E é isso. Existem vagas para todas as áreas da engenharia, vagas em inglês. Algumas mais, outras menos, mas existem, né? O negócio é claro, tem que pesquisar, tem que trabalhar, tem que ir atrás, tem que ficar de olho, né? Só que se você, na hora que você vê essa vaga, você não estiver pronto, não estiver pronta, não tem um mapa de candidatura no formato alemão, né? No formato alemão não quer dizer em alemão, quer dizer no formato alemão, né? Vou falar sobre isso em detalhe no evento, né? Basicamente que currículo no formato alemão, carta de recomendação, carta de apresentação, né? Certificados, diplomas, portfólio, tudo que pode enaltecer e garantir e embasar que você é o profissional para a vaga específica. É trabalhoso? É trabalhoso. É fácil? Mas
você pode conseguir. E eu tô falando de verdade de uma mudança de vida absurda, né? Eu saí de estagiário que ia ficar desempregado no Brasil, busquei um estágio aqui, fiquei um período desempregado pela falta de planejamento e ao mesmo tempo pelo fato do Brasil não ter me absorvido. Eu tentei voltar ao Brasil, não consegui. Então, olhei para isso, para a Alemanha. Eu, mesmo com medo, ouvindo aí a galera falando que não ia conseguir vaga, né, sem falar alemão, consegui, né, e depois pude dar outros. Né? E importante, entendam que existem empresas aqui de outros países, empresas japonesas, né, empresas que se alocam aqui para fazer business, para realmente aumentar o mercado. Então, a estratégia tem que estar ali anotadinha e colocada em prática. Tem muita gente que ouve, aqui ó, eu estou trazendo para vocês vários bizus. Cara, eu trago esse bizu para vocês aqui, aberto, do mesmo jeito que eu trago para os meus mentorados. Mas eles aplicam. Né? Se você não aplicar, vai ser só uma informação para você. Vai ser só uma informação. Então aplica, pega a ideia, pega o que você aprendeu com isso e aplica isso aí, que você vai ver o resultado. Tá? Porque, literalmente, não vai ser fácil você conseguir passar todo esse processo sem um suporte, ou pelo menos sem tomar uns nãos aí para aprender com o processo. Né? Eu acho que eu nunca vi, talvez exista, claro, né? Mas eu nunca vi ninguém, ou eu nunca vi alguém passar pelo processo direto, assim, tipo, me apliquei e consegui a vaga. Diretão, assim. Talvez, como eu falei, né? Talvez vocês conheçam, eu não conheço. Acho que existem muitos profissionais bons, mas é que o processo de conseguir uma vaga é igual a você fazer uma prova, né, de idioma aí. Você não precisa estudar só o idioma, você precisa estudar como fazer a prova. E é literalmente o processo seletivo aqui na Alemanha. Você precisa estudar como fazer o processo seletivo, porque a gente tem diferença cultural. Né? Então, o modo que você se comunica com o recrutador, como você escreve a mensagem, né, tem que ser super formal no começo. Daí, se você entender uma abertura do lado dele, você pode, né, ser um pouco coloquial, né, ou informal, vamos dizer assim. Então, tem muitos detalhes que fazem diferença. E o problema nem é só você cometer erros na entrevista. O problema é que ele já pensa lá no futuro. Se esse engenheiro, essa engenheira se comportar dessa maneira dentro da empresa, ou enfim, com um cliente, como vai ser, né, para nós? Qual vai ser a reputação? Eu posso dar um exemplo aqui que aconteceu, né, não posso citar nomes, mas aconteceu uma situação onde a funcionária, ela não é alemã, e ela chamou o cliente de Du. O Du é como se fosse você e não senhor. Né? Aqui na Alemanha existem um padrão de comunicação formal aqui. Você chama todo mundo de senhor, até a pessoa falar, não, bora falar Du, bora falar você, pode me chamar de você. Né? Como você chega... no Brasil talvez seja para as pessoas mais velhas e tal, né? Aqui existe até a abertura para pessoas mais jovens já começar a falar você e não falar senhor. Mas, em geral, você falando com cliente, etc., é senhor, tá? E essa pessoa falou Du, falou você pro cliente. O que aconteceu? O cliente falou, se essa funcionária continuar me chamando de você sem eu dar permissão, a gente acaba a parada aqui, acaba o business aqui. Então, pega a importância de uma palavra, de um jeito de comunicar. Né? Então, a funcionária, como eu falei, não alemã, chamou o cliente de você ao invés de senhor. E, sim, existe gente chata para isso? Existe. É isso. Então, é por isso que é interessante você entender que não é só... eu vou cometer uns errinhos na entrevista, né? Seja em inglês, enfim, qualquer idioma, mas isso aí vai passar tranquilo. O importante é você entender como funciona a comunicação, a diferença de comunicação na entrevista na Alemanha. Né? Então, eu vou falar com certeza mais sobre isso no nosso evento.
Se você não se inscreveu, o link tá na bio, tá bom? E agora eu vou para Dutzen, é isso mesmo, Fernandes, isso mesmo. E eu vou para as perguntas aqui. Acabou a pergunta, a gente encerra, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que vocês perguntaram aqui. Deixa eu ver. Ah, hoje tem pouca pergunta. Legal, vamos lá. Imperador falou, eu me formo esse ano e Deus quiser. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Vai pra cima, cara. Eu lembro até hoje quando eu me formei. Cara, assim, ó, maior aleatório isso aqui, tá? Mas eu vou contar, enfim. Eu me formei na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. E foi ralado, foi difícil. E eu tava na última matéria, fluidos, mecânicas de fluidos 2. Misericórdia, aquele troço ali era o bicho. E tem um laguinho na UFSC, um laguinho. Quem conhece, cara, talvez você não conheça, tô falando aqui só por falar. Eu falei pra todo mundo que eu conhecia, cara, se eu passar nessa matéria, eu vou pular nesse laguinho. E eu passei, mano. Um dia eu tomo coragem e eu posto esse vídeo, eu pulando no laguinho. Até onde eu sei não é crime. Não deveria, as pessoas não deveriam pular no laguinho. Mas eu estava muito feliz, pulei no laguinho, saí, não aconteceu nada com ninguém, graças a Deus. Mas é só pra falar que o cara falou que tá se formando aí, ou tá no finalzinho. Esse sentimento de se formar é o melhor sentimento do mundo. Mas, é óbvio, se formar e depois ficar desempregado não dá também. Então, bora aí pra gente conseguir essas oportunidades aqui. Guten Tag, ó, Luan mandando alemão já. Douglas falou, o maior medo sem saber falar e a graduação ser validade no país e se terá vaga para engenheiros na área de manutenção. Tá, eu acho que você fez umas perguntas aqui. O maior medo é sem saber falar o alemão, né? Por exemplo, olha, eu, como vivi isso, posso falar para você. Na Alemanha, o meu sentimento, tá? O meu feeling é que, tô falando de cidades maiores também, 80% da Alemanha consegue entender e falar inglês. Todavia, metade disso está disponível a falar. Ou seja, não é todo mundo que quer falar, porque eles têm medo de errar. Né? Eles são talvez piores do que nós nisso. Porque a gente tem medo de errar, mas a gente é muito... sei lá, a gente tem empatia, a gente quer ajudar. Então eu lembro até hoje, eu estava no campus da UFSC que apareceu intercambista, e meu inglês macarrônico, eu falei go ahead, right, left, up and down. Eu falei, cara, eu meti lá o inglês macarrônico e expliquei pra ele onde encontrar a igreja, que ele tinha perguntado pra mim. Pelo menos eu entendi, né? Então, a gente se vira e a gente tenta apontar e mostrar e levar, né? Aqui não é todo mundo que é assim, tá? Então, eu tenho que falar isso. Então, claro, você vai conseguir chegar aqui, vai conseguir se virar. Às vezes vai ter que pedir ajuda, mas passar fome você não vai, com certeza não. Né? Primeiro, porque o salário aqui é digno, né? É reconhecido, todo engenheiro aqui é reconhecido. Todo o cargo de engenheiro, ele é acima da média do salário alemão. Então, pega a média de salários da Alemanha, a média do salário ou o salário do engenheiro é acima dessa média. Para você ter uma ideia, para você conseguir o visto Blue Card, e eu vou falar sobre isso no nosso evento, você precisa receber uma oferta de emprego onde essa média, né, tá lá. É isso ou é mais. Então, o visto, ele força o trabalhador, ele força a empresa que quer te contratar a te pagar um salário acima da média. Então, fique tranquilo, né, que isso aí não vai ser o problema, tá? Mas voltando ao tópico, tem muita gente internacional aqui, muita mesmo, assim, muito estrangeiro, que acho que a Alemanha tá batendo aí, tá tendendo a chegar a 30% de estrangeiro, se eu não me engano, tá? 30%. Então, de cada 10, 3 é estrangeiro. Então, a chance de você falar em inglês ou ouvir inglês é muito alta, tá? Estou falando, claro, em médias e grandes cidades. Em cidades pequenininhas, daí a chance diminui de você falar ou ouvir inglês, tá? Então, é por isso que a estratégia sua tem que ser voltada nisso também, tá bom? Legal. Outra coisa que você falou, graduação ser validada no país. Até hoje, eu tô aqui 10 anos.
né? Eu vou completar 10 anos, a gente está em abril, eu vou completar em agosto 10 anos. Até hoje, eu nunca vi uma engenharia do Brasil não ser validada aqui na Alemanha. Eu nunca vi. Não ser validada direto. Ou seja, eu nunca vi alguém de qualquer instituição, seja privada, seja não privada, seja comunitária, eu nunca vi uma graduação não ser validada ou alguém ter que estudar mais para validar essa graduação. Eu nunca vi. De engenharia, estou falando de engenharia, tá? O tópico aqui é engenharia. Então, existem dois caminhos, eu vou falar para vocês no nosso evento, com mais detalhes, que é o banco de dados da Anabim, que você já procura a tua graduação, o teu curso lá, vai encontrar, já está com H+, a avaliação H+, já é validado, você vai poder tirar o visto de trabalho aqui quando conseguir a sua oportunidade, o seu contrato, ponto final. Se não tiver lá por algum motivo, você pode dar entrada no ZAB, né, ZAB, pagar uma taxa e ter essa validação individual. Né? Eles vão comparar todo a tua trajetória ali com uma instituição e um curso alemão. E eu já adianto, a nossa carga horária é muito mais alta. Assim, ó, a gente tem 5 anos de graduação. 5 anos, eles têm 3 anos e meio. A nossa carga horária passa quase que 1.000 horas das deles. Entre 500 e 1.000, se eu não me engano. Eu comparei isso há muito tempo atrás, né? Não lembro mais agora ao certo. Mas, então, pela essa quantidade de horas, a gente sempre recebe ou direto graduação validada, ou quiçá o seu bacharelado equivale a entre bacharelado e mestrado na Alemanha, né? Pra você ter uma ideia, tá? Então, só para você ficar tranquilo em relação a esse tema, tá, Douglas? E por último aqui, você falou se terá vaga para engenheiros na área de manutenção. Rapaz, o que tem de máquina, o que tem de equipamentos aqui, não está no gibi. Então, se existe isso, existe a necessidade de engenheiros. Né? Se você, por exemplo, engenheiro de manutenção, eu já venho aqui com uma ideia, porque eu já trabalhei um pouco nessa área, não literalmente nisso, mas na área de instalação de máquinas, etc. Né? É bem paralelo, tá? Bem pertinho um do outro. Então, com certeza, se você tiver, por exemplo, disponível para viagens, seja locais ou internacionais, com certeza você vai ter oportunidade. Porque daí, imagina, uma empresa aqui da Alemanha, ela vende máquinas, tá? E a máquina no cliente estragou. Você vai lá, dá o conserto e voltar. É isso. Então tem muito trampo e vaga em inglês, né? Eu vou até dar uma diquinha para você, se você quiser anotar o nome dessa vaga aí. Cara, essa dica aqui é realmente dica forte. É Service Engineer, ou seja, engenheiro de serviço, ou Field Engineer. Cara, essas duas categorias para engenheiro de manutenção, engenheiro hands-on, mão na massa, são as que têm muita oportunidade, beleza? Show! Vamos lá, vamos lá. Rodrigues, quero te contratar para me ajudar a agilizar a minha ida na Alemanha. Hoje estou desempregado e buscando essa oportunidade do BR. Rodrigo, legal, obrigado pela mensagem. Me manda mensagem inbox, né? A gente pode conversar e entender direitinho o que você busca, mas com certeza se inscreva no evento gratuito, né, com o link da bio, porque lá eu vou passar muita informação e também no final vou mostrar para quem quiser, né, trabalhar comigo. Vai ter opção também. Quem não quiser, fique à vontade. O importante é você aproveitar a oportunidade e anotar, tirar todas as dúvidas ali, realmente pegar as dicas, porque eu compartilho com vocês para que vocês realmente entendam que a Alemanha tem muita oportunidade para a gente e o nosso perfil aqui é muito forte. Né? Se não fosse, eu nem faria questão. Cara, eu tenho um emprego maravilhoso, graças a Deus, minha família aqui está tranquilo, mas existe muita oportunidade mesmo. E eu, quando estava no Brasil, quase desempregado, né, e sentindo que não ia ser contratado, já tinha ralado pra caramba a graduação, né, tinha feito Senai, tinha feito técnico, então assim, não é justo com a gente, não é justo, então vale muito você se inscrever no evento que a gente vai fazer, tá, e vai pra cima, beleza?
Legal. Você também dá consultoria para pessoas que já estão aqui e que querem recalcular a rota da engenharia? Com certeza, sim, sim. Mais da metade dos meus mentorados, eles estão no Brasil, tá? Mas existem uma parte que está aqui na Alemanha já. Então, antes de qualquer coisa, antes de pensar em contratar serviço, de verdade, assista o evento gratuito e entenda mais como funciona, entenda de verdade as oportunidades que existem e depois você me contata. Mas, claro, se quiser contatar em inbox também pra gente trocar uma ideia, fica à vontade. Valeu? Preciso necessariamente ir com um diploma validado na Alemanha? Mesmo com um diploma brasileiro, abre alguma porta como assistente de engenharia ou algo do tipo? Tiago, como eu expliquei, o nosso diploma de engenharia normalmente ele já é reconhecido aqui. Então, eu vou falar isso em detalhes, eu vou compartilhar a minha tela para mostrar para vocês como procurar se você tem a engenharia validada aqui na Alemanha, etc., no banco de dados da Anabim. Né? Então, com esse print lá que a gente vai tirar nesse banco de dados, você já consegue dar entrada no visto de trabalho quando você conseguir uma oferta de emprego. Ou seja, uma empresa fala, pô, eu quero contratar o Thiago, tem os documentos prontos, né? Você vai correr atrás dos documentos, tradução e etc. E um deles é o print do banco de dados da Anabim, tá bom? E se não tiver isso, daí você dá entrada no diploma, no reconhecimento de diploma pelo ZAB. E existe ainda uma terceira forma que é sem diploma, onde a empresa vai investir para fazer isso depois que você chegar aqui. E uma quarta que daí é para exceção mesmo, quando a pessoa já tem experiência. Que daí vem sem diploma, vem pela base da experiência, tá? Mas em geral é isso. E, cara, a Alemanha é mamata, assim. O que ela faz é mamata, de verdade. Você pode, quando você tiver acesso a não só minhas aulas, mas os documentos oficiais, que eu vou passar para vocês os links, né, sobre Blue Card, etc., vocês vão ver, cara, é muita oportunidade. É muito. No meu tempo, não era assim, não. Já tinha começado o Blue Card, mas não era assim, não. Né, eu cheguei aqui em 2016, e eu consegui minha vaga em 2018 para 2019. O Blue Card realmente abriu as pernas, foi tipo, literalmente, a lei de imigração ficou muito mais fácil ou desburocratizada a partir de 2023. Né? Também tem matéria sobre isso. Cara, realmente tem muita oportunidade. O cara que consegue um visto de trabalho, ele traz o cônjuge, traz filhos, pode trazer mãe, pai, sogro e sogra. Olha que loucura. Claro que você vai ter que provar que tem renda suficiente para todo mundo ficar e etc, motivo e tal. Mas eu nunca vi um visto trazer uma galera. Assim, por que eles fazem isso? Porque eles precisam de profissionais capacitados, né? E ao mesmo tempo eles sabem qual que é a maior dor de quem vem para cá. É a distância, né? É a desconexão ali, é o medo de ficar longe da família. Então eles falam, então vem todo mundo, entendeu? Então realmente tem muita oportunidade aqui. Show. Ricardo, eu moro e trabalho na Alemanha há 8 anos. Com dupla cidadania, estou terminando engenharia de produção. O que você vê das áreas de melhoria de processo? Eu moro e trabalho na Alemanha há 8 anos, com dupla cidadania. Estou terminando engenharia de produção. Caramba! Cara, vai que vai. Olha, a área de melhoria de processos é uma área muito forte, porque a Alemanha tem a busca por otimizar, né, isso aí é constante. Ela está buscando digitalizar. Então, se você trabalha com isso e consegue conectar a otimização com a digitalização, né, também é um forte muito... É uma força muito grande que você tem que mostrar isso aí nas suas aplicações, etc. E entender com certeza de metodologias, enfim, o básico aí de produção, DMake, Kaizen, PDCA, enfim, 8D, cara, todo tipo de metodologia aí de qualidade, de melhoria contínua, você tem que entender, né? Porque é a base, tá? E, se possível,
buscar aí escrever TCC na área ou fazer um estágio na área, tudo para ajudar você já a me conectar com isso, tá bom? Alô, Gerson, engenheiros com experiência em inspeção de caldeiras, laudos, técnicos têm vaga com esses aspectos. Olha, a gente teria que pesquisar, né? Especificamente não vem à cabeça exatamente uma vaga ou uma empresa, mas o importante é, você trouxe aqui, quando a pessoa não tem experiência, ela ainda tem chance, mas quando ela tem experiência, ela tem mais chance ainda, né? Então, você trouxe algo importante. Laudo técnico, com certeza, isso aí é algo que em qualquer serviço você faz isso, então já te ajuda o quê? Lembra que eu falei ontem? Você olhar para as suas habilidades e encontrar vagas onde você dá o match com as tarefas das vagas. Então imagina, vou dar um exemplo aqui, tá? Como que é o nome? Tiago? Não consigo ler seu nome. Você trabalha com laudos técnicos, tá? E você não encontrou exatamente na área que você busca, mas encontrou laudos técnicos. Então você usa essa experiência, descreve ela da maneira melhor possível e conecta com aquela vaga que está pedindo isso na tarefa, né? E traz isso, e mostra isso, e mostra que você tem experiência, e mostra que você consegue já entrar executando, fazendo acontecer, né? Isso aí já é, cara, meio caminho andado para você conseguir a vaga, tá bom? Fiz 2 anos de engenharia e me formei formalmente em arquitetura. Contudo, tenho experiência, a minha experiência foi na indústria. Fiz pós na UFR em engenharia industrial e mestrado em engenharia de produção. Consigo? Uai, você tem formação, você tem. Tô vendo, formação você já tem. Mas é o seguinte, Jaque, né? Tem que olhar direitinho qual que é o perigo de ter muita formação, né, de ter muito diploma. É a própria empresa não entender o que você quer. Então você tem que decidir. Você tem que decidir. Você tem que olhar para o teu momento profissional ou para o que você busca de verdade e direcionar o teu perfil para algo específico. Né? Se você chegar... Vou dar um exemplo aqui, tá, Jack? Você tem formação aí, sei lá, umas 3, 4 áreas diferentes, tá? Ou, enfim... você vai e fala, olha, eu sei isso, isso, isso. Tem vaga para mim? Não vai rolar. Aqui não rola isso, porque isso é generalista. Aqui é muito mais específico. Aqui você tem que se posicionar como expert, como especialista, mesmo que você não tenha muita experiência. O fato é você olhar para uma área e falar, eu quero trabalhar com isso, e qual foi a dica que eu dei ontem para vocês na live de ontem? Você usar algo que você já trabalhou, né? Por exemplo, você trabalhou aqui, minha experiência foi na indústria. Pega ali o que você teve de experiência na indústria e busca essa área aqui na Alemanha. E busca vagas nessa área, entende? É isso que vai te trazer um posicionamento melhor para que eles olhem para você como essa profissional, ela já tem experiência nisso, tá? Então, eu, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado como engenheiro. Nunca. Só que eu já tinha operado máquina, eu já tinha feito simulação e código G, né, código CNC na mão. Então, tudo que eu fiz, eu compilei e coloquei como experiência, né? Eu fiz iniciação científica no laboratório de CNC. Então, aquilo lá virou experiência para mim. E eles olharam para mim como engenheiro júnior com experiência. E, na verdade, eu tinha só um pouquinho ali de iniciação científica, um curso profissionalizante ali, operador de máquina ali, e no final das contas eu virei quase que um engenheiro com experiência, mas é que eu peguei um picadinho de cada coisa e juntei na área específica que eu vim me desenvolvendo, tá? É a mesma coisa que tem que fazer. As lives ficarão gravadas durante um tempo, mais ou menos uma semana, tá? Daí depois que começou o evento, a gente tira. Fechou? Como estão as vagas para análise de dados? Sou engenheiro de computação. Legal. Nossa, tem muita vaga mesmo. Eu pesquiso normalmente vagas para engenheiro e tem muita vaga em inglês. Então, assim, vaga não falta nessa área,
Mas é óbvio, você tem que entender quais são os requisitos que eles estão pedindo e fazer com que você tenda a ter esse perfil, né? Eu sempre falo para vocês diminuírem o gap. O gap é o espaço, né? Imagina que aqui, ó, é a vaga. E aqui tem um monte de requisito, tá? E o seu perfil tá aqui, ó. Ou seja, tem um gap, tem um espaço entre os dois, tá vendo? Para diminuir, você vai ter que subir isso aqui, né? Ou você vai ter que aprender alguma coisa, ou vai ter que achar uma vaga que tenha isso. Existe uma terceira vertente que é o quê? É pegar as coisas que você já desenvolveu e conectar com essas coisas que você ainda não tem, né? Dá um exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo na minha área que é mais fácil, mas você vai entender. Imagina que você trabalhou um software, né, de modelagem que não é o software que eles estão pedindo, né? Ou seja, eu trabalhei num software 3D, né, modelagem 3D, mas não é o mesmo software que eles estão pedindo, só que é um software de modelagem. Então, olha, nossa senhora, essa cara aqui é... Meu, tem 13 pessoas ao vivo aqui. Essas 13 anotar, vocês vão conseguir mais oportunidade do que qualquer pessoa só porque você vai usar isso. Imagina que tá escrito aqui, ó. Experiência com, sei lá, SolidWorks, que é um software de modelagem 3D, tá? SolidWorks. Só que você não tem SolidWorks, você tem NX Siemens, que é um software alemão, aliás, né? NX Siemens, que é também modelagem. Pega a sacada. Você vai colocar... e vou explicar por que é importante isso, tá? Eu tenho experiência com modelagem 3D no software NX Siemens como o SolidWorks. E daí você fala, tá, eu falei a minha experiência, que é modelagem com software 3D NX Siemens como SolidWorks. Por que eu usei a palavra? Porque que essa palavra, ela tá na vaga, tá na descrição da vaga. Adivinha o que o recrutador não é? Ele não é especialista em engenharia, ele não é engenheiro. Normalmente ele não é engenheiro. Então, se você botar NX Siemens e ele vê lá na vaga SolidWorks, adivinha, ele não sabe, ele não conecta as informações. Agora, se você usa uma palavra que está na vaga, conectando com a tua sabedoria, né? Ele vai conseguir conectar inicialmente, ele vai ver a similaridade e você vai poder explicar isso depois. E claro, é óbvio que não é o mesmo software, mas se você já tem a lógica de fazer uma modelagem num software 3D, para pegar o outro é rapidinho, entende? Então é só para você entender essa cara aqui, ó, de verdade. Talvez vocês não dão a importância que ela traz no match entre o teu perfil e a vaga. Porque a galera, ela não entende que às vezes, e na verdade não às vezes, normalmente você não vai ter quiçá nem 70% das habilidades que são pedidas. E nem precisa, né? Você tendo acima de 60%, se aplica. Só que qual que é essa cara? O que está faltando, né? Os outros pontos, os outros tarefas, habilidades, seja hard skills, soft skills, que estão pedindo, você precisa conectar o teu perfil e o que você fez com aquilo, para parecer mais próximo, tá? É você colocar essa conexão que eu citei agora, para que você consiga chamar a atenção do recrutador e ir lá se vender da melhor maneira possível, claro, com honestidade e falando a verdade, mas fazer essa conexão para que ele consiga te ver como um potencial candidato a assumir a vaga, tá bom? Show! Tem ideia de salário para cargos entry-level? Tenho. Com certeza, entre 45 e 55 mil euros por ano. Divide isso aí por 12 e você vai ter mais ou menos o salário, tá bom? Eu falo normalmente 50 mil, que é o entry-level, é o início, tá? Show. Eu, na verdade, gosto muito de utilizar IA. Eu trabalho em uma montadora de tratores e sempre busco ideias para otimizar os trabalhos. Tempo, custo, materiais. É isso aí. Otimizando tempo, dinheiro, você ganha o coração de qualquer gestor. Legal.
isso da entrevista é face to face, olha, é legal perguntar isso. Normalmente, para vocês, né, que estão no Brasil, e depois se eu falar essa palavra, talvez essa live seja banida, enfim. Depois da pandemia, o que aconteceu foi 75% dos processos seletivos tornaram uma parte dele online. Uma parte ou inteiramente online. Então, apenas 1/4 dos processos seletivos ainda precisa de algo presencial. Tá? Então, certamente você vai encontrar no primeiro momento, no screening ou no telefonema, a oportunidade de fazer online. Tá? Daí você fala, pô, Gerson, daí legal, eu passei do online. E aí, se eles quiserem que eu vá visitar? Vem visitar. Adivinha o que aconteceu? O primeiro engenheiro que eu ajudei em consultoria, Marcelo, ele recebeu o dinheiro da empresa, ou no caso, foi reembolsado para vir para a Alemanha, fazer a terceira etapa, fez a terceira etapa, voltou e recebeu a oferta de emprego. E está aqui desde 2019. Mês passado, outro engenheiro, que eu não posso citar o nome porque ele está no processo seletivo agora, também do mesmo jeito, vaga em inglês, veio para cá, fez a segunda etapa ou terceira etapa, voltou e está aguardando agora a resposta. Para você ter uma ideia, isso acontece. Parece bizarro, parece coisa de outro mundo, né? Tipo, como assim pagar? Exatamente. Teve dinheiro aqui, que estava aqui na Alemanha também, fez o translado aqui dentro do país, né, para visitar a empresa e fazer entrevista face to face, e vai ter o valor reembolsado. Então, isso é comum, é natural quando a empresa ela gosta do candidato, né? Não é em todos os momentos, não é sempre. Então ela vai optar em fazer online se ela não puder ter esse investimento, ou achar que, não, vamos fazer online, vamos ver se é o candidato, se é a candidata ideal, tá bom? Mas existe isso também, tá bom? Então fique tranquilo em relação a isso. Galera, eu vou para a última aqui, tá? Sabe me dizer como está o mercado de trabalho na construção civil? Sou engenheiro civil e alto em execução e gestão de obra. Olha, eu tenho quase certeza que engenharia civil é top 3 de oportunidades de trabalho na Alemanha. Qual que é o desafio da engenharia civil? E você tem que olhar para isso, tá? As vagas que você vai estar em campo, possivelmente você vai ter que falar alemão. Ou você vai ter que achar uma obra que tem muito internacional. Que existe também, tá? Por quê? Porque as obras, eles também contratam pedreiro, contratam profissionais do leste europeu, que são mais baratos, né? Então esses caras não falam alemão. Então a língua ali vai ser o inglês. Então você vai ter que encontrar esse tipo de obra, por exemplo, ou você migrar para o escritório, migrar para planejamento, para orçamento e essas coisas, para iniciar a sua transição, tá bom? Mas civil bomba vaga, beleza? Galera, último recado, quem não se inscreveu no evento Você Engenheiro da Alemanha, que vai acontecer dia 13 de abril, se inscreve, o link tá na bio, é muito importante que você se inscreva, porque o evento não vai ser na Instagram, não vai ser aberto, ele é fechado, ele é no YouTube, tá? Você vai receber o link aí, seja no WhatsApp ou seja no teu e-mail, tá bom? Lá vão ser 3 aulas aí que você vai receber muita estratégia para você poder estar um pouquinho mais próximo da sua oportunidade na Alemanha, tá? Foi um prazer estar com vocês hoje aqui, muito obrigado pela presença e amanhã tem mais live. Valeu, abração!